Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e a aula de hoje sobre temas educacionais é sobre indicadores e avaliação de políticas educacionais. É uma aula fundamental para quem está tentando algum processo seletivo na área de magistério, de ensino fundamental ou médio. E trouxemos aqui um gráfico, um diagrama com várias cores, cada uma das cores vai indicar aspectos dos indicadores, dos seus tipos, assim como a diferenciação entre dados quantitativos e qualitativos e a sua conexão. Uma dica que eu dou é que se você está assistindo essa aula em um celular ou em alguma tela menor, provavelmente não vai dar para ver muito bem o diagrama como um todo. Então você pode dar um print e tentar ver depois em uma tela maior em outro computador. Mas o diagrama está bem completo e é fundamental para quem está estudando para esses processos seletivos na área de magistério, esse conhecimento, porque são questões que caem bastante, falando sobre dados quantitativos, dados qualitativos, assim como os tipos de indicadores. Então vamos passar aqui para o diagrama, primeiramente na cor roxa. Acompanhe aqui a definição de indicadores. Então, indicadores são medidas ou sinais para avaliar o desempenho. Então, está amplamente relacionado aqui a provas, como por exemplo o IDEB, ou mesmo internacionais como o PISA, e tem um caráter de mensuração numérica, que é o seu lado quantitativo, assim como reflexões de interpretação, contextualização, que são o seu caráter mais qualitativo. E os indicadores eles servem para transformar dados em informações úteis. De nada adianta, por exemplo, um dado quantitativo, uma porcentagem, por exemplo, da quantidade de alunos que estão matriculados ou não, ou da evasão escolar, ou de taxas de reprovação ou reprovação, se a partir do número, a partir do quantitativo, da porcentagem, você não interpretar, contextualizar e, dentro de aspectos subjetivos e vivenciais, transformar isto em informações úteis. Porque é isso que no final se busca: informações úteis, vivas, para que se possam ser aplicadas em programas sociais e políticas públicas educacionais que cumpram a função de fazer com que os estudantes aprendam mais e melhor. Seguindo aqui o nosso diagrama, na cor azul nós temos os tipos de indicadores. Então nós temos aí alguns tipos de indicadores. Primeiramente, os indicadores de acesso. Então, é um tipo de mensuração que pode ser feita, repito, tanto quantitativa quanto qualitativa, e o indicador de acesso ele vai medir basicamente a taxa de matrícula. Então ele vai indicar se dentro de uma população, por exemplo, a faixa de alunos que estão aptos a serem matriculados está se matriculando ou não. Qual é a frequência escolar? Está havendo evasão escolar? Então, dentro dessas mensurações que vão ser interpretadas qualitativamente, que podem ser positivas ou negativas, por exemplo, a evasão escolar negativa, alta taxa de matrícula positiva, é que vão ser formadas as intervenções e políticas públicas. Um outro indicador é o indicador de qualidade. Então, ele vai medir resultado de avaliações nacionais. Por exemplo, o IDEB ou o SAEB, que estão relacionados, né? O SAEB ele faz parte, ele compõe a nota do IDEB. Ou mesmo avaliações internacionais, como o PISA. O indicador de qualidade ele ainda vai medir também a taxa de alfabetização. Ou seja, os alunos estão sendo alfabetizados dentro da faixa etária correspondente ou não? Essa alfabetização está sendo tardia. Se está sendo tardia, esses indicadores de qualidade, a mensuração quantitativa deles,
vai indicar a necessidade de algum tipo de intervenção pública. Um outro indicador, acompanhando aqui no gráfico na parte azul ainda, é o indicador de equidade. Ele vai mostrar as disparidades regionais, tanto aqui no nível socioeconômico, ou em nível de gênero, ou em nível de características étnico-raciais. Ou seja, ele vai mostrar se está sendo distribuído o sistema educacional para todos, em termos de gênero, étnico, racial, questão socioeconômica, se está havendo equidade, ou seja, se está havendo justa distribuição dos serviços educacionais para todos, ou não, se apenas uma faixa está sendo contemplada. Então, por exemplo, pode-se ter uma faixa aqui em que homens não estão cumprindo, não estão podendo ir ao ensino médio. Então, pode-se verificar que ali está havendo, em um determinado município, um problema, uma necessidade dessas pessoas começarem a trabalhar mais cedo. Ou questão de gênero, mais homens estão se matriculando do que propriamente mulheres. Por quê? O que está deixando essas mulheres fora? Então, tudo isso é avaliado. Também com as diferenças entre grupos sociais. Um outro indicador, o último aí, indicadores de gestão. Os gastos por aluno. Cada aluno ele tem um gasto anual. Então, é calculado esse gasto anual para que se possa ver o índice aluno-ano. Assim como a relação aluno-professor. Ou seja, se no município, para cada professor, ele tem que dar aula para 20 alunos, e em outro município, cada professor tem que dar aula para 40 alunos, é claro que no primeiro município, que ele tinha que dar aula para metade dos alunos, os índices de qualidade tendem a ser melhores. Então, tudo isso é indicado por esses indicadores. E os indicadores, como estou dizendo, eles partem de uma dimensão quantitativa, numérica, percentual, mas eles têm que ser analisados, têm que ser interpretados subjetivamente, contextualizados e aí sim, nessa interação, formatar políticas públicas que visem a equidade, a justa distribuição dos serviços educacionais para que todos possam estudar e bem aprender. Bem, no nosso diagrama aqui temos a importância dos indicadores. Então, são aspectos bem pontuais. Eu vou basicamente ler e fazer breves considerações, mas são aspectos bem pontuais. Observe aí pelo diagrama. Qual a importância desses indicadores? Eles monitoram o progresso, se o aluno está passando de ano, se as notas dele estão melhorando ou estão decaindo. Ele identifica problemas, ou seja, uma faixa populacional não está indo ao o ensino médio. É um problema. Ou há uma grande distância entre uma certa comunidade e a escola. Esse é um problema também que pode ser sanado tentando resolver-se algum problema de transporte junto à prefeitura ou fazendo parcerias. A importância também dos indicadores é apoiar decisões estratégicas. Ou seja, digamos que um político, um vereador que seja, quer realizar uma decisão estratégica para atender a uma demanda de professores, pais e alunos. Se ele estiver embasado por indicadores, os vários aqui que a gente viu, em nível quantitativo ou em nível qualitativo, ele vai ter mais chances de conseguir aprovar uma determinada decisão estratégica, uma lei que seja. E, por último, importante também porque faz uma avaliação do impacto de políticas. Ou seja, se for implantada uma determinada política pedagógica e educacional em um município e não está surtindo efeito, obviamente, essa política tenderá a cair para que no lugar dela haja uma intervenção e um melhoramento para que aí então atenda, sim, à necessidade de melhoria educacional. Bem, essa parte do diagrama aqui é muito importante, a diferença entre dados quantitativos e qualitativos. Nós já falamos aqui ao longo dessa explanação
Os dados quantitativos, acompanha aí na cor laranja, são informações numéricas. Basicamente, são informações percentuais. Então, ele pode chegar à conclusão que 70% dos professores estão insatisfeitos com as políticas públicas municipais de um dado município. Ou a taxa de aprovação, a média de notas, quer dizer, qual a taxa de aprovação em determinado município? É 60%. Então tem que verificar por que os outros 40% não estão conseguindo aprovação. Ou média de notas, a média de notas está muito baixa em matemática, por exemplo. Então tem que se verificar a necessidade de algum tipo de política, algo como matemática do zero, ensinar a base, alguma coisa do tipo. Esses são dados quantitativos, eles são numéricos. Os dados qualitativos, eles precisam do quantitativo. O quantitativo é a base. Agora, a partir dessa base, os números não falam por si mesmos. É necessário que haja uma descrição numérica dessas porcentagens e aí sim uma ação subjetiva dos diversos especialistas educacionais para que possam interpretar o dado quantitativo de uma forma qualitativa, contextualizá-los, para aí sim o número ganhar a vida, digamos assim, e fomentar políticas eficazes em termos educacionais. Então, por exemplo, exemplos de dados qualitativos. A percepção de professores. Como eu falei, professores estão insatisfeitos, 70% dos professores estão insatisfeitos. Então, tem algum problema ali que precisa de uma intervenção. Engajamento dos alunos, ou seja, os alunos estão mais ou menos engajados em determinados projetos sociais ou extracurriculares ou mesmo intraescolares. Por último, na cor amarela, a necessidade de integração de dados. Veja, os dados quantitativos, o número não fala por si só, mas também o dado qualitativo, subjetivo, ele não vai ser amplo, não vai ser eficaz se ele não tiver o respaldo do número, da porcentagem, das avaliações, dos questionários, que são quantitativos. Então é necessário integrar quantitativo com qualitativo. Ou seja, é o que mostra aí no diagrama na cor amarela, essa parte aqui, complementariedade entre tipos de dados. Exemplo, quantitativo. Como já falamos, aqui ele dá o exemplo aqui, resultado de avaliações. E o qualitativo, a experiência dos professores sobre os métodos aplicados. Então eu posso ter um resultado de avaliações medido de forma percentual. Mas isso não vai valer de nada se eu não tiver a figura do professor, que é quem está em sala de aula mesmo, para avaliar aqueles dados e dizer, olha, realmente eu concordo com essa pesquisa, porque está ocorrendo isso e isso, e precisa ser melhorado esse outro ponto desse método, para que então seja aplicado e tenhamos uma melhoria na qualidade da educação. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Ela versou sobre a questão dos indicadores quantitativos e qualitativos que medem as diversas percepções, sejam elas descritivas, subjetivas ou quantitativas no sentido de aprovação, média de notas, e que fomentam justamente um diagnóstico, um monitoramento do progresso das escolas e da educação e, em última instância, fazem surgir a necessidade de políticas públicas educacionais para sanar eventuais emergentes dificuldades, com o objetivo, obviamente, de melhorar a educação, torná-la mais equitativa, mais justa, de uma forma mais distribuída, de forma justa, não é, para todos aqueles alunos, alunas que estão participando dos processos escolares em sua trajetória escolar. Vamos ficando por aqui. Obrigado por ter chegado até aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e bons estudos para todos.